Registro de alterações do DEF-MAGE V2.0. Conteúdo patrocinado. As alterações a seguir foram aplicadas a todos os capítulos anteriores e serão aplicadas a todos os capítulos de agora em diante também. Orcus, devido à demanda popular. Os pontos de trabalho e experiência agora estão em letras maiúsculas. Atributo X, magia de atributo X e mago de atributo X não são mais capitalizados, a menos que se refiram a uma habilidade. Nas páginas de status de Vandaliel, resistência. Mais preciso, e tenho traduzido a palavra como resistência em todos os outros lugares. Além disso, estamina agora é capitalizado. Quebra de limite, ultrapassar limites. Inicialmente chamei isso de Limit Break porque Final Fantasy VII e VIII foram uma grande parte da minha infância, mas infelizmente não se encaixa no que a habilidade realmente faz. Criação de Golem, transmutação de Golem. Mais preciso e adequado, pois Vandaliel usa isso para mais do que apenas fazer os golems. Maestria mágica, controle de mana. Mais preciso para o que a habilidade realmente faz, mesmo que seja um pequeno desvio do bruto. Corpo espiritual, forma espiritual. Este me incomodou por um tempo. Spirit Form é um nome muito mais adequado para o que a habilidade realmente é, especialmente porque não é necessariamente o corpo inteiro se transformando em Spirit Form de uma só vez. Visão noturna de Vandaliel morto-vivo visão noturna. Isso é para distingui-la da habilidade visão noturna dos Ghouls, que é uma habilidade diferente. Eu nunca tinha notado porque o primeiro kanji em ambas as habilidades são extremamente semelhantes e ambos significam escuridão. Igual Dark Vision, possuído por Vandaliel, os mortos-vivos e os bebês monstros dos Ghouls, Black Goblins, Anubises, Orcuses. Igual visão noturna, possuído por Ghouls. Obrigado ao Truant Zanite por apontar isso. Luz demoníaca, fogo demoníaco. Mais preciso e adequado para a habilidade. Enquanto Vandaliel estava no Castelo Real com Nuasa para recrutar o Rei da Espada Borcus, os principais membros do grupo que conheciam bem Vandaliel, exceto Sam, estavam reunidos em uma certa sala em um dos edifícios de Talosheim. Parece que todos se reuniram aqui, exceto Sandono, que não pode deixar sua carruagem. Zadiris. Então, Zadiris, o que você estava planejando depois de nos reunir aqui? Tareia. Se não me engano, ninguém ligou para você estar aqui. Basdia. Escondendo elegantemente a boca atrás de um leque dobrável que ela mesma havia feito de madeira enten. Tareia deu uma pequena risada em resposta a Basdia olhando para ela com os olhos semicerrados. Eu não posso perder esta reunião depois de ouvir que estamos nos reunindo para formar um plano para confortar Vansama, afinal. Tareia. Não me lembro de ter dito nada do tipo, apenas onde você ouviu isso. Bem, está tudo bem. Zadiris. Zadiris planejou ter uma discussão apenas com aqueles que sabiam sobre as circunstâncias de Vandaliel, suas vidas passadas, o deus, as 100 pessoas que reencarnariam aqui. Mas como Vandaliel parecia confiar consideravelmente em Tareia, Zadiris decidiu que não haveria problema, desde que ela fosse cuidadosa com suas palavras e iniciou a reunião. Então, a razão pela qual reuni todos aqui hoje é para alertá-los de que o menino precisa descansar e porque desejo que você coopere comigo para fazer o menino descansar. Zadiris. Adiris levantou o tema da discussão, mas isso só causou confusão entre as pessoas na sala. Descanse, você disse? Bokshan está dormindo bem todas as noites. Saria. Sim, ele está sempre dormindo. Rita. Saria e Rita, que compareceram à reunião em nome de Sam, expressaram suas opiniões. Vandaliel estava de fato dormindo bem, como os dois disseram. Ele nem se virou durante o sono e sua respiração era suave. Houve mais do que alguns casos em que verificaram seu pulso para garantir que ele não tivesse morrido repentinamente. Isso mesmo, Zadiris. Vandaliel não deu nenhum sinal de estar cansado, e se ele estivesse cansado, ele mesmo diria que precisa descansar. Vigaro. Você tem razão. Quando ele estava fazendo molhos e conservas, ele não parecia diferente do normal. Basdia. Como disseram Vigaro e Basdia, nem o comportamento de Vandaliel nem sua expressão facial mostravam sinais de cansaço. Ele nunca disse, estou cansado ou quero descansar. Ele suspirava com frequência, mas geralmente porque as coisas não estavam indo bem, e não porque ele estava cansado. Como suas respirações eram tão silenciosas em primeiro lugar, também havia muitas vezes em que ninguém conseguia notá-lo suspirando.
Todo mundo está tratando Vandaliel com cuidado. Ele realmente é um trabalhador esforçado, mas não acho que o estamos forçando a fazer algo irracional. Saria. Darcia, que estava acordada neste momento, também estava participando da reunião, fazendo com que Saria transmitisse suas palavras. Em resposta à confiança que Darcia expressou através de Saria, Zadiris deu um pequeno gemido e balançou a cabeça. Lamento trair a confiança que você tem em nós, mas estamos exigindo o irracional do menino. Recentemente massageei os ombros do menino meio de brincadeira, mas eles estavam rígidos. Ele não gostou, ele chamou de céu e quase adormeceu. Zadiris. Eu estava me perguntando o que você ia dizer, mas você só queria se gabar de que é hábil em fazer massagens nos ombros? Qualquer um se sentiria sonolento depois de receber uma massagem nos ombros. Tareia. Os idosos devem levar pelo menos 5 segundos para pensar antes de abrir a boca. Lembre-se de que o menino está prestes a completar 3 anos. Zadiris. Conteúdo patrocinado. Todos ficaram surpresos com as palavras de Zadiris. Vandaliel era um bebê que sentia prazer em receber massagem nos ombros, ou seja, tinha os ombros rígidos. Nenhuma criança normal daquela idade teria ombros rígidos. Apenas pense. Pense em quanto o menino faz em um único dia. A propósito, ele não interrompe suas aulas de alquimia até completar pelo menos 4 horas. Zadiris. Vandaliel passava 4 horas por dia em aulas nas quais esmagava materiais em um almofariz, misturava, amassava e despejava mana neles. Ele também faz molhos de nozes e ervas, e biscoitos com bolotas e outras frutas de árvores com todos. Ficamos sem sal e ele estava preocupado em encontrar um ingrediente para substituí-lo. Ele teve a ideia de transformar o almofariz e o pilão em golems para que não levasse muito tempo ou esforço, mas Basdia? Até o trabalho que ele fazia enquanto conversava com as pessoas levava um tempo considerável. Ele cuidou de nós durante nossa migração. Ele usou insetos lêmures e mortos-vivos para observar nossos arredores, e o mais importante, ele criou estradas para nós e depois as devolveu ao que eram originalmente. Atualmente, ele está fazendo madeira com as árvores e consertando os prédios, não é? Tareia. Além disso, ele está praticando magia sem atributo até tarde da noite. Ele realiza pequenas tarefas com telequinesis enquanto pratica sua habilidade de controle de mana. Saria. Bogsha acorda de manhã cedo para praticar sua magia de atributo de morte, não é? Rita. Isso não pode ser. Então, quando Vandaliel está dormindo? Darcia. Isso é o que eu quero dizer. O menino possui a habilidade Status Effect Resistance, então ele provavelmente está sofrendo os efeitos da fadiga e da privação do sono. Ele até parece possuir a habilidade Superar Limites também. Zadiris. Como dizia Zadiris, com as habilidades que Vandaliel possuía, até o corpo de uma criança poderia suportar os efeitos da fadiga, a ponto de o próprio Vandaliel não perceber que estava ultrapassando seus limites. Por causa de suas habilidades de resistência, mesmo que estivesse cansado, seu corpo ainda se movia normalmente, então ele teria a impressão de que ainda estava bem. Era por isso que ele suportava ficar com sono. Então, o mesmo tempo que ele passava dormindo para que seu desenvolvimento não fosse afetado negativamente ficou mais curto. Como ele sempre pensava, essa quantidade de sono será suficiente. Mas as habilidades de resistência só permitiram que ele suportasse isso. Eles não removeriam sua fadiga ou o ajudariam a se recuperar rapidamente dela. E assim, na realidade, seu cansaço foi se acumulando. Eu acabei de perceber. Mas Van raramente mostra qualquer emoção em sua expressão. Eu sou capaz de dizer como ele está se sentindo até certo ponto pelo seu tom, comportamento e o ar ao seu redor. Mas, Basdia? E como disse Basdia, o cansaço acumulado de Vandaliel quase nunca aparecia em sua expressão facial. Seu rosto estava sempre branco, quase o suficiente para ser chamado de muito branco. Não era branco em um sentido atraente, ele sempre parecia desagradavelmente pálido, como se tivesse espalhado cera de vela nas bochechas. Por isso era impossível dizer o quão saudável ele era pela cor de seu rosto. E Darcia, Sam, Saria e Rita não sabiam do excesso de trabalho de Vandaliel. Isso porque eles eram todos mortos-vivos sem corpos de carne, então eles não sentiam fadiga. A fadiga mental pode ter sido outra história, mas mesmo que Saria, Rita e Sam estivessem mortos-vivos há menos de 3 anos, eles já haviam se tornado incapazes de se lembrar da sensação de cansaço físico.
Além disso, Darcia passava mais da metade de cada dia dormindo em seus restos mortais. Ninguém poderia culpá-la por não saber o quanto Vandaliel estava descansando. No então, por que Vandaliel não tenta descansar mais um pouco? É verdade que pode não ter havido tempo para ele descansar enquanto estávamos em nossa jornada, mas é diferente nos últimos dias. E mesmo em nossa jornada, tenho certeza que ele poderia ter descansado pelo menos um dia. Vigaro. Como dizia Vigaro, Vandaliel poderia ter descansado se quisesse. Tudo que ele teria que fazer é dizer a todos: estou cansado hoje, então quero descansar. Afinal, ele era realmente o rei dos Ghouls agora, estando no topo de sua comunidade. Claro, Vigaro, Zadiris, Tareia, Basdia, todos os Ghouls importantes, reconheceram Vandaliel como rei Ghoul. Se Vandaliel tivesse parado de construir estradas durante sua jornada pela cordilheira, eles não poderiam continuar viajando. Mas se eles tivessem escolhido parar em um local onde os ataques de monstros seriam relativamente raros, Vandaliel poderia ter descansado por um dia sem problemas e ninguém teria reclamado. Afinal, sem Vandaliel, teria sido impossível para os Ghouls cruzar a cordilheira em primeiro lugar. Não, sem Vandaliel, as mulheres Ghoul ainda estariam sob custódia de Bugoga e muitos dos outros Ghouls teriam perecido depois de terem suas aldeias destruídas pelos orcs. Os Ghouls não tinham motivos para reclamar. No entanto, nunca saíram da boca de Vandaliel palavras que exprimissem o desejo de descansar. De fato. Por que isso, eu me pergunto? Zadiris e os outros Ghouls não conseguiam entender por que isso acontecia. Os Ghouls eram uma raça fundamentalmente preguiçosa. Embora muitas vezes precisassem dizer um ao outro: não descanse, continue treinando, trabalhe mais, eles nunca precisariam dizer: você pode descansar agora, recupere o fôlego. Os Ghouls descansavam bastante sem serem mandados, e se estivessem cansados, eles mesmos diriam isso. A esse respeito, os Ghouls eram de fato parte monstro. Desde que o pai se tornou uma carruagem, Bokshan tira cochilos à tarde, mas Saria. Eu me pergunto se é por causa das habilidades de resistência. Afinal, tenho a sensação de que alguém me disse que aqueles que nasceram com habilidades de resistência têm pouca consciência dos efeitos de status aos quais essas habilidades concedem resistência. Darcia. Depois de uma consideração cuidadosa, esta foi a conclusão a que Darcia chegou. Como Dark F, Darcia nasceu com a habilidade Magic Resistance. Essa habilidade fazia com que o dano de feitiços ofensivos fosse reduzido e os efeitos de status causados por feitiços eram menos prováveis de ocorrer e mais rápidos de se recuperar. Como resultado, ela aparentemente experimentou mais do que algumas situações em que ela confiou demais em sua habilidade de resistência à magia e sofreu queimaduras graves, e situações em que ela estava tentando pegar um inimigo vivo em batalha e lançar um feitiço pensando: tenho certeza que eles não morrerão de um golpe direto de um feitiço como este, apenas para o alvo se transformar em um pedaço de carne. Por causa disso, todos os elfos negros foram ensinados sobre habilidades de resistência enquanto eram crianças, incluindo quanto efeito certas coisas teriam se alguém não possuísse essas habilidades de resistência. No entanto, Vandaliel não havia aprendido isso. Era muito provável que ele pensasse que poderia simplesmente suportar as coisas por causa da habilidade Status Effect Resistance pensando: surpreendentemente, não estou cansado. É por isso que ele não pensa em descansar. E ele pode estar pensando na situação atual como um estado de emergência. Porque depois que eu morri muita coisa aconteceu, Darcia. Ele estava desesperado para sobreviver desde que sua mãe morreu, e ele fez o possível para se vingar depois disso. Como resultado, ele veio trabalhar com os Ghouls, mas seu objetivo original quando conheceu os Zadiris e os outros era aprender certas habilidades e depois deixar o ninho do diabo. E então ele trabalhou duro em suas aulas. Ele derrotou os Noble Orcs, liderou os Ghouls através da cordilheira e os ajudou a encontrar um novo lar. Tinha sido uma série de situações de emergência. Como grande parte do trabalho de Vandaliel não exigia que ele movesse fisicamente seu corpo, ele pode não ter uma boa sensação de ter feito o trabalho. Conteúdo patrocinado. No entanto, todos aqui sabiam que usar o próprio mana causava fadiga. Eu entendo que Vansama está cansado. Então, não podemos resolver isso se simplesmente dissermos a ele para descansar? Tareia. Eles agora estavam bem cientes de que Vandaliel precisava descansar. Mas então, a solução não era muito simples? Tareia sugeriu que poderia ser assim, mas Zadiris balançou a cabeça.
Se fosse esse o caso, eu já teria dito a ele para descansar há muito tempo. Mas ele realmente não escuta. Zadiris. Uma vez, Zadiris sugeriu que Vandaliel descansasse, e Vandaliel interrompeu sua aula de alquimia. Mas foi com relutância, como se sentisse que poderia continuar. Mas ele continuaria praticando a magia do atributo da morte enquanto estava deitado, e quando Zadiris pensou que estava dando um passeio relaxante, ele estava realizando reparos desnecessários nos edifícios de Talosheim. Ele estava sempre pensando na próxima coisa que deveria fazer e fazendo por conta própria. Quando parecia que ele estava brincando com os filhos do Goblin Negro e Anubis, ele os ajudava nos estudos e cuidava dos mortos-vivos. Ele mal descansou. Ele também estava realizando experimentos estranhos para, de alguma forma, tornar o Homem de Ossos mais forte, já que o Homem de Ossos era o único de seus mortos-vivos que não havia aumentado de nível apesar de atingir o nível 100. Agora que penso nisso, Van disse que queria que eu o ensinasse a lutar corpo a corpo quando ele fizesse 3 anos. Ele disse algo sobre histórias em que alguém pode se tornar um mestre se começar a aprender desde os 3 anos de idade. Basdia. O que? Por que ele está perguntando a você, Basdia, e não a mim? Vigaro. Não é porque seus braços são claramente muito longos, então ele não seria capaz de aprender suas técnicas? Foi você quem nos disse que o combate corpo a corpo Go é completamente diferente para homens e mulheres, Vigaro-san. Saria. Vigaro, fique quieto por um momento. Basdia, se você vai ensiná-lo, você deve ser hábil com suas palavras e fazer o menino descansar. Então é assim, pessoal. Devemos formar um plano para que o menino faça uma pausa. Passei tanto tempo imaginando como poderia fazer com que os jovens se treinassem diligentemente. E pensar que eu também teria que forçar minha inteligência para que eles também descansassem. Zadiris. E assim Zadiris e os outros discutiram como fazer Vandaliel descansar enquanto ele estava no Castelo Real. Com a orientação de Nuasa, Vandaliel passou pelo portão desabado do Castelo Real com alguma dificuldade. Essas escadas altas não são boas para bebês. Vandaliel, os edifícios de Talosheim eram muito toscos em Vandaliel, pois haviam sido construídos para titãs cuja altura média era de 2,7 metros para homens e 2,5 metros para mulheres. Subir as escadas era um exercício de atletismo. Me desculpe, como você pode ver, as escadas para uso de outras raças foram enterradas nos escombros. Nuasa, assim que Nuasa disse isso, de repente ele pegou Vandaliel com seus braços que eram feitos apenas de pele e ossos. Mesmo depois de se tornar um Lesser Lich, para ser mais preciso, ele não perdeu sua habilidade de força aumentada. Uma versão transformada da habilidade de força sobre-humana que ele possuía enquanto estava vivo. Não usamos até agora, então decidi deixar para mais tarde, mas provavelmente é melhor consertar o Castelo Real o mais rápido possível. Vandaliel, se Darcia e os outros tivessem ouvido isso, eles o teriam parado, mas Nuasa respondeu, não importa, desde que seja de sua conveniência, santo filho. Seria realmente uma sorte se você consertasse para nós, mas é um castelo onde não vivem soldados ou civis. E provavelmente não entrará em colapso por várias centenas de anos. Nuasa, para Nuasa e o resto dos mortos-vivos de Talosheim, o Castelo Real era uma enorme lápide para sua nação. Se fosse consertado, eles ficariam felizes, mas parecia que não o desejavam tanto a ponto de atrasar os planos de Vandaliel. Mesmo agora, 200 anos após a feroz batalha, havia partes da cidade que haviam sido destruídas e desmoronadas. Mas o Castelo Real construído com pedras de construção originárias das masmorras ainda permanecia alto. Como Nuasa disse, o castelo ainda estaria aqui várias centenas de anos a partir de agora. Sua presença impressionante era suficiente para fazer qualquer um ter certeza disso. Eu entendo. Farei isso se houver algum tempo livre. Então, onde está Borku-san? Ele deve estar na frente da porta da sala de audiência, que contém escadas escondidas que levam para baixo do castelo. Ele não deu um único passo daquele local por 200 anos. Nuasa, antes de vir aqui para recrutar o rei da espada Borkus, Vandaliel perguntou aos titãs mortos-vivos, incluindo Nuasa, que tipo de pessoa Borkus era. Segundo eles, ele foi o único dos heróis de Talosheim a reviver como um morto-vivo, e o mais poderoso entre os titãs mortos-vivos no momento. Sua personalidade era um grande crente da justiça e da virtude, uma pessoa alegre e gentil.
Ele adorava comprar bebidas para os outros, mas era fraco para o álcool. Ele era alguém que não hesitava em dizer que o charme de uma mulher estava em seu peito, enquanto o de um homem estava em seus músculos. Nuasa, isso é o que Nuasa, que aparentemente fazia parte do grupo intelectual dos titãs, havia dito. Os outros titãs responderam, ele era careca. Forte, forte, forte. Suas queixas sobre sua esposa e gaba-se de sua filha foram muito longas. Tão irritante, mas ele é um buongui. Em resumo, ele era aparentemente uma boa pessoa. Eu não tenho nenhuma confiança em meus músculos. Há alguma chance de ele dizer, volte anteontem asterisco? Vandalieu TLN asterisco. Esta é uma frase japonesa que significa algo como vá embora e nunca mais volte. Conteúdo patrocinado. Tenho certeza que ele não vai. E por falar em músculos, eu sou apenas pele e ossos. Nuasa, suponho que seja verdade. Vandalieu, e depois de passarem pelo interior do castelo com paredes rachadas e pisos cheios de fragmentos quebrados de relevos quebrados asterisco e pilares quebrados, eles logo chegaram à sala de audiências. TLN asterisco. De acordo com a Wikipédia, os relevos são aparentemente algumas coisas de arte, escultura esculpidas. O rei da espada Borcus estava lá, como se estivesse assumindo o papel da porta em ruínas que provavelmente já foi pesada e extravagante. Seu corpo de 3 metros de altura era enorme até para um titã, com sua pele exangue cobrindo seus órgãos e grandes músculos empilhados. Mesmo como morto-vivo, uma presença poderosa irradiava dele. Borcus havia perdido o braço direito na feroz batalha com a divina lança de gelo Micail, e sua enorme espada de 2 mãos havia sido quebrada no meio da lâmina. Mas ele não havia perdido sua força. Vandalieu tinha certeza disso, mesmo sem usar avaliação. Seu sentido de perigo, morte estava constantemente ativo dizendo a ele, não o deixe com raiva. Ó jovem da igreja. Quem é esse pirralho incomum? Borcus, o rei da espada Borcus, cujo crânio estava completamente exposto no lado direito de sua cabeça, olhou para Vandalieu com desconfiança. Pelo tom vigilante em sua voz, Vandalieu sabia que estava resistindo aos efeitos da habilidade Death Attribute Charm. Este é o Rei Gol Vandalieu, o filho sagrado profetizado. Nuasa, o que? Rei Gol, você diz? Então ele não é um Dhampir, mas um Gol mutante? Ser um Rei Gol quando menina, mesmo que você desconsidere o ar estranho ao seu redor, significa que ela não é uma pessoa comum. Borcus, não, eu sou um Dhampir, não um Gol. Além disso, eu sou um menino. Vandalieu, é mesmo? Borcus. Vandalieu rapidamente corrigiu o mal-entendido de Borcus, mas embora Borcus tivesse dito que Vandalieu não era nenhuma pessoa comum, ele não parecia muito interessado. Eu não sei o que você estava pensando quando veio aqui, mas não tenho interesse no que você faz. Se você quer se estabelecer, ou tirar os corpos daqueles bastardos da nação escudo, vá em frente. Borcus, descansando sua espada quebrada em seu ombro esquerdo. Borcus olhou para Vandalieu. Ele parecia relaxado, mas certamente derrubaria aquela espada em um instante se algo acontecesse. De seu comportamento, era difícil imaginar que Death Attribute Charm estava tendo algum efeito sobre ele. Na verdade, parecia estar apenas deixando-o mais vigilante. Eu não pensei que seria tão ineficaz. Vandalieu nunca assumiu que Death Attribute Charm afetaria todos os mortos-vivos. Naturalmente ele sabia que havia uma possibilidade de que Borcus resistisse. Ele havia pensado nessa possibilidade, mas não havia pensado em nenhum plano concreto sobre o que fazer se Borcus realmente resistisse. Se Borcus se tornasse um inimigo e Vandalieu não pudesse encantá-lo, ele teria que pensar em uma maneira de derrotá-lo. Se Vandalieu queria acumular mais forças, ele tinha que pensar em outra maneira. Mas agora que Borcus havia declarado que não teria nenhuma participação nas atividades de Vandalieu, o que Vandalieu deveria fazer? Acho que não tenho escolha a não ser negociar normalmente. Bem, essa foi a conclusão a que Vandalieu chegou. Borcus-san, há algo que eu desejo que você me ajude. Vandalieu, desculpe, mas eu me recuso. Eu tenho coisas para fazer, você vê. Borcus, rejeição. Parecia que as negociações de recrutamento haviam falhado. Não acabou. Era muito cedo para desistir. Borcus-san, eu posso usar magia de atributo de morte, uma magia que nunca existiu neste mundo até agora. Pode ser possível para mim conceder seus desejos com esta magia.
Vandaliel, em uma negociação, deve-se apresentar algo que a outra parte deseja e oferecer a ela em troca de a outra parte atender a um pedido. Assim, Vandaliel pensou em primeiro descobrir o que Borcus desejava. Seria vingança contra a nação Skudumirg? Ou a restauração de seu corpo? Ou talvez ele quisesse descobrir o que havia acontecido com sua filha que havia escapado para o reino de Orbaum. E um pirralho como você realmente pode fazer algo assim? Borcus, no mínimo, conseguiu fazer várias coisas que não eram possíveis neste mundo antes. Vandaliel Borcus fez sua própria pergunta em troca, mas Vandaliel poderia lhe dar uma resposta orgulhosa. Não era uma questão de ele ter orgulho ou não, mas porque ele podia usar magia que nunca havia existido antes. Ele sabia que era natural para ele ser capaz de fazer coisas que nunca foram possíveis. Até mesmo os feitiços de atributo de morte mais básicos como Cetelization e Bug Killer eram aparentemente difíceis de reproduzir usando outros atributos de magia. Ao ouvir a resposta de Vandaliel, Borcus virou o rosto que tinha apenas um olho para o chão. E então ele falou sem olhar para cima. Mas você não pode fazer algo como remover a maldição de um item mágico de classe lendária, pode? Borcus, havia alguns itens mágicos de classe lendária que infligiam maldições em seus alvos ou usuários que nem mesmo os magos de primeira classe conseguiam remover. Tais maldições só poderiam ser removidas por outro item mágico de classe lendária, um herói, qualquer ser que pudesse igualar os deuses ou os próprios deuses. Isso não seria impossível mesmo para o Santo Filho? Nuasa virou discretamente seu rosto mumificado para Vandaliel com uma expressão preocupada. Conteúdo patrocinado. Uma maldição, você diz? Eu posso fazer isso. Eu também não usei mana hoje. Vandaliel, você pode fazer isso? Borcus, como pode ser isso? Nuasa, como Vandaliel respondeu rapidamente que ele poderia fazer isso, Nuasa e Borcus expressaram simultaneamente sua descrença. É uma maldição, você sabe, uma de um item mágico de classe lendária. É tão poderoso que não pode ser purificado. Não importa quantas moedas de ouro você acumule na igreja. Borcus, isso está certo. O sumo sacerdote Sama e o bispo Sama, com quem eu não posso nem ser comparado, e até mesmo a Santa Jena Sama, não poderia purificar tais maldições. Não importa purificá-lo, o que faríamos se você fosse amaldiçoado, Santo Filho? Nuasa, do ponto de vista de Nuasa e Borcus, Vandaliel dizia o impossível, então a reação deles foi natural. Sim, eu fiz isso antes. Fui forçado a fazer isso, então acho que posso. Afinal, é uma maldição, não é? Vandaliel, no entanto, do ponto de vista de Vandaliel, era natural que as maldições pudessem ser quebradas, então ele não tinha a menor ideia de por que os dois estavam tão confusos. Bem, julgando pelo comportamento deles, ele pelo menos percebeu que em Lambda, maldições provavelmente não eram algo que pudesse ser removido tão facilmente. Maldições são basicamente efeitos de status causados por mana, não são? Dependendo da maldição, malícia ou ódio podem estar no centro da maldição, mas os efeitos específicos, causar doenças incuráveis, trazer infortúnio, ou selar certas ações, mana é necessário para causar esses tipos de efeitos de status. Vandaliel, a mana é fundamentalmente essencial para que as maldições manifestem seus efeitos específicos. Por exemplo, enviar uma boneca despedaçada para uma pessoa odiada nada mais é do que um ataque psicológico. Se essa pessoa tiver nervos de aço ou não temer nada, isso não terá efeito algum. A mana é necessária para transformar uma maldição em algo mais do que apenas um amuleto supersticioso. O mana precisa ser incorporado a ele por meio de um ritual, canto, oferenda de sacrifício ou algo desse tipo. Esta foi a definição de uma maldição no mundo da origem, no qual a ciência e a magia coexistiram. A magia do atributo morte é capaz de absorver energia, incluindo mana, para extingui-la. Então, se o mana que compõe a maldição for extinto, a maldição pode ser removida. Vandaliel repetiu as palavras exatas que os pesquisadores lhe disseram uma vez. As maldições anteriormente eram incrivelmente difíceis de remover no Ori-D naquela época. Vandaliel lembrou-se de como os pesquisadores empolgados falaram alto quando o experimento foi bem sucedido. Bem, o sucesso dos experimentos não melhorou a maneira como Vandaliel foi tratado, nem os pesquisadores concederam a ele nenhum desejo. Então Vandaliel nunca apreciou quão incrível era realmente ser capaz de remover, apagar maldições. Então você quer dizer que pode remover a maldição de um item mágico de classe lendária? Vandaliel sim.
contanto que não seja uma maldição incrivelmente única. Vandaliel. Mesmo quando Vandaliel deu essa resposta, ele ficou silenciosamente intrigado. Ele não conseguia sentir nenhum sinal de que Borkus estava sob os efeitos de uma maldição. Além do fato de que ele era um morto-vivo. Tudo bem. Se você puder trazer esses caras de volta, eu me tornarei seu subordinado ou lacaio, ou o que você quiser. Não sei se isso tem algum significado agora, mas juro pela minha honra como rei da espada, Borkus, aqueles caras? Vandaliel sim. Meus companheiros que ainda estão presos pela maldição daquela maldita lança de gelo, por favor, libertem Gienna e Zandia Joushan. Eu te imploro. Borkus, a cabeça de Borkus estava muito acima da de Vandaliel até agora, mas agora ele abaixou aos pés de Vandaliel. Eu entendo, Vandaliel respondeu enquanto olhava para a cabeça careca de Borkus. Explicação do monstro. Mortos-vivos. Estes são mortos-vivos especiais criados quando a magia de atributo de vida é usada em cadáveres frescos que ainda não passaram pelo rigor mortis para conceder vida artificial do lado de fora, resultando em um corpo sem alma com processos biológicos, como funções cardíacas e respiratórias restauradas. Como são cadáveres sem alma, não possuem sequer a inteligência mais básica e não atacam os vivos como zumbis. Todas as habilidades que o dono do corpo originalmente possuía enquanto vivo são perdidas, exceto as habilidades com as quais ele nasceu. A partir desse fato, há estudiosos que insistem na teoria de que as habilidades não dependem do corpo, mas da alma. Mas são minoria. Derrotá-los é simples. Se forem feridos de uma forma que seria fatal para um humano normal, eles morrerão. Sua classificação básica é a classificação 0. Eles representam uma ameaça ainda menor do que um slime ou um goblin. Além disso, eles não aparecem espontaneamente em Devil's Nest ou Dungeons. Todos os Live Dead são criados artificialmente por magos. A razão pela qual os magos criam esses mortos-vivos que possuem apenas as funções biológicas mais básicas é porque sua falta de alma os torna ideais para uso como familiares e para agir em nome dos magos. Nesses casos, as habilidades físicas do Live Dead aumentam além de seus limites normais e ele se torna um inimigo perigoso. Há uma história sussurrada em que o rei de uma nação faleceu repentinamente e o povo foi enganado ao ouvir que o rei não estava morto, mas simplesmente deitado no chão porque estava se sentindo mal. Há outro, embora sua autenticidade seja questionável, em que o chefe de uma família nobre faleceu sem deixar herdeiro e foi transformado em um morto-vivo para fazer Como é impossível criar mortos-vivos que sofreram ferimentos que impossibilitam funções biológicas, incluindo perda de sangue. Apenas cadáveres que morreram espontaneamente ou da maioria das doenças podem ser usados. Também é impossível criar mortos-vivos a partir dos cadáveres de monstros ou raças que foram criadas quando a deusa procriou com monstros, vampiros, dampirs, ghouls, etc., pois seus cadáveres contêm quantidades residuais de mana após a morte.